Quando alguém entra na sua vida com suavidade, com palavras doces, com gestos que parecem bondosos demais para serem verdade, é natural que você se sinta acolhido. O coração humano deseja conexão, desejo antigo como a própria alma. Mas existe um tipo de pessoa que se aproxima com intenções silenciosas, com passos calculados, com um sorriso que esconde algo que você ainda não vê. E São Francisco de Assis alertava seus irmãos espirituais sobre esse tipo de aproximação. Ele dizia que o mal raramente chega com o rosto descoberto. Ele chega coberto de bondade aparente, envolto em elogios, cercado de atenções que parecem pequenas luzes, mas que, no fundo, escondem sombras profundas. Há pessoas que não atacam você diretamente. Elas te cercam, te estudam, te observam. Elas entendem suas fragilidades, e pouco a pouco, começam a se infiltrar nelas. E você, por ingenuidade ou bondade, entrega a confiança antes do tempo. E é aí que reside o perigo. Porque existem 3 comportamentos, 3 atitudes que revelam quem jamais deveria carregar a sua confiança. Mesmo que essas pessoas pareçam gentis. Mesmo que pareçam sua família espiritual. Mesmo que digam que desejam apenas o seu bem. São Francisco alertava: o coração precisa aprender discernimento, ou será enganado pelos sorrisos mais bonitos e traído pelas mãos mais suaves. A primeira atitude que você jamais deve ignorar é quando alguém começa a diminuir aquilo que Deus está construindo em você. Quando Deus acende uma chama no seu coração, seja uma mudança, uma cura, um novo propósito, Ele protege essa chama como quem protege uma pequena vela em meio ao vento. E muitas vezes, antes mesmo que você perceba, aparece alguém que tenta soprar essa luz. Não fazem isso gritando, não fazem isso atacando diretamente. Eles fazem com frases camufladas: será que isso é para você? Não exagere. Você está sonhando demais, melhor não tentar. Parece preocupação. Parece carinho. Parece prudência. Mas na verdade é veneno sutil, uma névoa que esfria seus passos, uma sombra que se deita sobre seus sonhos. São Francisco dizia: e onde Deus acende, ninguém deve apagar. Quem tenta apagar a luz que Deus colocou em você não é amigo, não é apoio, não é porto seguro. É alguém que teme sua evolução. Teme sua coragem. Teme sua transformação. Porque sua luz expõe a escuridão que eles mantêm dentro de si. A segunda atitude é ainda mais silenciosa, e por isso mais perigosa. São aquelas pessoas que só estão presentes quando você está fraco, mas desaparecem quando você cresce. Não se engane, e apoio que só aparece na dor não é apoio, é controle. Porque enquanto você está sofrendo, você precisa. E enquanto você precisa, eles têm poder. Eles sabem que, no seu momento de fragilidade, sua vulnerabilidade se abre como uma porta. E portas abertas são convites para manipulação. Mas quando você se fortalece, quando começa a caminhar com firmeza, quando a luz de Deus começa a levantar sua cabeça, essas pessoas somem. Param de mandar mensagem. Param de se importar. Param de estar perto. E você começa a se perguntar: será que eu fiz algo errado? Não, você não fez nada errado. Elas é que nunca estiveram ali por amor. Estavam ali pelo controle emocional, por alimentar o próprio ego, ou até por um prazer secreto em ver você depender delas. São Francisco dizia: quem ama, libera. Quem controla, prende. E quem se afasta quando você se levanta nunca quis seu bem. Quis apenas sua fragilidade. Mas a terceira atitude é a mais grave de todas. A mais dolorosa. E, muitas vezes, a mais difícil de enxergar. Quando alguém começa a usar suas próprias palavras, seus próprios sentimentos, suas próprias confissões como armas contra você. Isso não é erro inocente. Isso não é falha de comunicação. Isso é traição. Uma das mais profundas que a alma humana pode experimentar. Essas pessoas parecem próximas, parecem confiáveis, parecem acolhedoras. Mas tudo o que você conta vira munição. Tudo o que você confessa vira fraqueza explorada.
Tudo o que você revela vira instrumento de manipulação. São Francisco dizia: nunca confie seu coração a quem transforma sua dor em vantagem. Essas pessoas não merecem sua confiança. Não merecem seu silêncio. Não merecem espaço em sua vida espiritual. Porque alguém que torce suas palavras, que distorce suas emoções, que retorce suas intenções, está mostrando claramente que não vê você como irmão, mas como oportunidade. E quem vê você como oportunidade jamais será instrumento de Deus em sua vida. Essa é a verdade que dói, mas liberta. Porque Deus não quer que você se mantenha cego. Ele quer que você enxergue. Ele quer que você se proteja. Ele quer que você aprenda a discernir. E discernir é separar o que parece bom do que realmente é bom. Discernir é olhar além do sorriso. Além da frase bonita. Além da presença constante. Discernir é perceber o espírito por trás da atitude. São Francisco vivia cercado por pessoas. Algumas realmente amavam a Deus e buscavam a verdade ao lado dele. Mas outras, mesmo vestindo o hábito, carregavam intenções distorcidas. Ele sabia. E ele ensinava seus irmãos a observar aquilo que ninguém quer admitir: o mal às vezes usa a máscara do bem. E por isso ele dizia: observe mais do que ouça. Perceba mais do que respondas. Porque o coração que observa aprende a ouvir o que não foi dito. Aprende a perceber o que está escondido. Aprende a identificar a presença de Deus e também a ausência dele. E quando alguém te faz sentir pequeno, quando alguém desaparece no seu crescimento, quando alguém usa suas palavras como arma, Deus está te avisando. Ele está dizendo: não confie. Não porque você deve viver com medo, mas porque você deve viver com sabedoria. Deus não quer seu isolamento, quer sua proteção. Não quer sua desconfiança do mundo inteiro, quer sua lucidez. Quer que seu coração seja puro, mas não ingênuo. Quer que seu espírito seja forte, mas não endurecido. E é por isso que ele permite que certas situações se repitam. Não para te castigar, mas para te treinar. Para que você pare de entregar seu coração a quem não sabe cuidar dele. Para que você aprenda a reconhecer as intenções antes que elas virem feridas. Para que você aprenda que confiar é sagrado, e sagrado não se entrega a qualquer um. Deus está te ensinando a discernir. E esse aprendizado, por mais doloroso que seja, é um dos maiores presentes espirituais que Ele pode te dar. Quando a alma aprende a discernir, ela deixa de ser presa fácil. Ela deixa de ser manipulada, enganada, usada. Ela se torna firme. Forte. Sintonizada com o Espírito Santo. E o Espírito Santo não erra. Ele te alerta pelo desconforto. Pela intuição. Pelo silêncio estranho que se instala quando certas pessoas se aproximam. Ele não grita. Ele sussurra. Mas o sussurro de Deus é mais forte do que o rugido do mundo. E quando você aprende a ouvir esse sussurro, você nunca mais cai na armadilha de confiar em quem não merece. Agora respire fundo. Porque o que vem a seguir vai te fazer enxergar com ainda mais clareza quem está caminhando ao seu lado e quem está apenas ocupando espaço na sua vida. Há pessoas que entram na sua vida como quem acende uma vela no escuro, mas com o tempo você percebe que a luz que elas trazem não aquece, não ilumina, não consola. É uma luz fria, artificial, que parece bonita na aparência, mas que esconde uma intenção sutil: te manter próximo apenas enquanto elas têm algo a ganhar. São Francisco de Assis compreendia profundamente a alma humana, e por isso alertava seus irmãos sobre um tipo de presença que, embora pareça abençoada, não vem de Deus. São Francisco dizia que existe um sinal claro, quase sempre ignorado, que revela quando alguém não deve carregar a sua confiança, e a pessoa que se aproxima de você com curiosidade, mas não com amor. Ela quer saber detalhes da sua vida, quer entrar no seu coração, quer ouvir suas dores, seus medos, suas incertezas, mas não oferece nada em troca. Não oferece silêncio respeitoso, não oferece oração, não oferece compreensão verdadeira. Quer apenas informação. E informações sobre sua alma,
nas mãos erradas, são portas abertas para manipulação. São Francisco alertava: quando alguém deseja saber mais de ti do que está disposto a te oferecer em Deus, cuidado. Essa pessoa não vem pela paz. Pessoas assim têm um brilho estranho no olhar. Não o brilho da compaixão, mas o brilho da curiosidade. A curiosidade que procura fragilidades para usar depois. A curiosidade que faz perguntas profundas demais, cedo demais. A curiosidade que sorri enquanto examina suas dores. Não confie em quem quer acessar seu coração como quem abre um livro para se entreter. Seu coração é sagrado. A segunda característica desse tipo de pessoa é ainda mais evidente, mas geralmente percebida tarde demais: são pessoas que falam bem de você na sua frente, mas se calam quando você precisa de defesa. Elas te elogiam quando ninguém está olhando, mas se tornam neutras quando alguém te critica. Elas dizem que gostam de você, mas não movem um dedo para proteger sua reputação, sua verdade, sua dignidade. São Francisco dizia que a omissão pode ferir mais do que a agressão. O silêncio do falso amigo é o primeiro golpe. É simples: quem se cala diante de uma injustiça cometida contra você concorda com ela. Quem não te defende quando pode te defender, não é aliado. Quem fecha os olhos para o mal que fazem contra você, um dia também fechará o coração. A terceira característica é a mais destrutiva, e é a pessoa que se aproxima de você quando você está fraco, mas se incomoda quando você se fortalece. Ela gosta de você triste, gosta de você confuso, gosta de você dependendo dela. Porque enquanto você está em queda, ela parece grande. Enquanto você precisa dela, ela se sente importante. Essas pessoas têm prazer secreto em ver você inseguro, porque isso dá a elas uma sensação de superioridade emocional. Mas quando Deus começa a te curar, quando a tua fé cresce, quando você se levanta, se elas se afastam. Inventam desculpas. Ficam frias. De repente, não tem mais tempo. É que a sua força revela a fraqueza delas. A sua luz revela a sombra delas. A sua cura revela a doença interior que elas escondiam. São Francisco dizia: e a verdade do coração se revela quando a graça de Deus começa a agir. Pessoas que não celebram sua vitória não merecem dividir sua luta. Pessoas que não se alegram com sua cura não merecem ouvir suas dores. Pessoas que se incomodam com sua luz jamais foram enviadas por Deus. E quando você percebe isso, o primeiro impulso é a dor. A dor do desapontamento. A dor da sensação de ter sido enganado. A dor de perceber que confiou em alguém que não tinha coração para guardar o que você ofereceu. Mas, por trás dessa dor, existe algo que só quem tem discernimento enxerga, e Deus permitiu que a verdade viesse à tona. Não para te punir, mas para te proteger. Deus revela esses comportamentos porque Ele te ama demais para deixar você alimentar ilusões. Ele sabe o quanto sua alma é preciosa. Ele sabe que sua sensibilidade é um domingo. Ele sabe que seu coração, apesar das feridas, ainda deseja amar. E Ele não quer que você desperdice esse amor em pessoas que não têm maturidade espiritual para recebê-lo. Por isso, quando você enxergar alguém que age assim, não se culpe. Não se sinta tolo. Não pense que falhou. Pelo contrário, se você confiou, é porque seu coração ainda está vivo. Se você foi transparente, é porque você tem alma pura. Se você foi verdadeiro, é porque Deus habita em você. A culpa não é sua. A dor não é culpa sua. A decepção não é culpa sua. Mas agora que você enxerga, agora que Deus te mostrou, você precisa agir como São Francisco ensinaria, com verdade e com firmeza. Não com ódio. Não com revanche. Não com amargura. Mas com afastamento. Porque confiança quebrada não se reconstrói com explicações. Se reconstrói com conversão, e conversão é escolha pessoal, não obrigação. Afastar-se dessas pessoas não é pecado. É proteção espiritual. É respeito pela sua alma. É cuidado com aquilo que Deus está construindo em você. E quando você se afasta,
algo maravilhoso começa a acontecer e a paz retorna. A mente silencia. O coração respira. Você percebe que o peso que carregava não era seu. Era o peso das expectativas, das manipulações, das intenções mal disfarçadas. E quando esse peso cai, você percebe algo profundo: nem todo mundo que chega perto de você pertence à sua caminhada. Nem todo mundo que diz estou aqui está realmente. Nem todo mundo que parece luz é. Algumas pessoas são apenas reflexos, brilham por fora, mas por dentro são escuridão. E Deus está te ensinando a diferença. São Francisco dizia que a paz interior é o primeiro sinal da vontade de Deus. Observe isso. Quando certa pessoa se aproxima, sua alma se contrai ou se expande. Seu peito aperta ou respira? Você sente leveza ou inquietação? Deus fala através dos movimentos silenciosos da alma. E quando um nome, um rosto, uma presença, uma atitude traz desconforto repetidas vezes, isso não é acaso. É aviso. Aviso de Deus. Aviso de proteção. Aviso de discernimento. Aviso de que não é ali que você deve depositar sua confiança. E quando Deus te dá esse aviso, Ele espera algo de você, obediência espiritual. Não ignore. Não justifique. Não dê desculpas. Não tente se convencer de que está exagerando. A alma não exagera. A alma percebe. A alma reconhece. A alma sente o que os olhos não veem. E quando Deus revela, se é para te salvar. Agora, você está pronto para entender o que Deus espera que você faça quando percebe essas três atitudes. Porque o próximo passo não é vingança, nem confronto, nem hostilidade. É algo muito mais elevado e profundamente libertador. Quando São Francisco falava sobre confiar, ele não falava de forma superficial. Para ele, confiança era terreno sagrado, lugar onde o coração repousa, onde a alma se entrega. Por isso, quando dizia não confie em quem faz isso com você, ele não estava incentivando medo, paranoia ou afastamento injustificado. Ele estava ensinando maturidade espiritual. Ele estava dizendo, proteja aquilo que Deus colocou dentro de você. Porque o coração humano é como um jardim. Quando você permite que qualquer um entre, alguns apreciam as flores, outros pisam nelas. Alguns regam, outros arrancam pela raiz. Alguns protegem, outros destroem. E Deus, como jardineiro perfeito, te alerta quando alguém está entrando nesse jardim com intenções que você ainda não percebeu, mas ele já viu. E quando Deus te alerta, você precisa responder. Mas como responder? Primeiro, não exponha mais sua alma para quem já mostrou que não sabe cuidar dela. Palavras sagradas não devem ser entregues a ouvidos profanos. Dor profunda não deve ser aberta diante de quem a utiliza como arma. Seus sonhos não devem ser compartilhados com quem tenta apagá-los. São Francisco dizia, e a palavra que nasce do coração deve ser entregue apenas a quem tem mãos de Deus para segurá-la. Guarde isso. O segundo passo é o afastamento silencioso. Não é romper com gritos, brigas ou explicações intermináveis. Não é dramatizar. É apenas retirar a permissão que você deu sem perceber. É fechar portas que você deixou abertas por ingenuidade. E isso não precisa de anúncio. Basta que você se coloque onde a paz está. Quem não pertence ao seu caminho não insistirá para ficar, porque não suportará a luz que te envolve quando você está alinhado com Deus. O terceiro passo é elevar essa situação para o plano espiritual. E isso significa duas coisas: orar e observar. Orar para entregar a Deus aquilo que você não consegue resolver sozinho. Observar para aprender o que ainda não havia entendido. São Francisco sabia que toda relação revela algo, e toda quebra de confiança revela ainda mais. Ele dizia que algumas pessoas entram na sua vida como bênçãos e outras como lições. Ambas vêm de Deus, mas têm finalidades diferentes. A bênção te fortalece. A lição te desperta. E despertar é um dos atos mais divinos que existem. Porque antes de despertar,
Você vive no automático. Ama sem critério. Confia sem notar sinais. Caminha sem prestar atenção às almas que caminham ao seu lado. E é assim que nascem feridas profundas, quando entregamos demais para quem devolve de menos. Quando abrimos portas para quem só deseja atravessá-las e deixar o estrago. Mas quando você desperta, quando você percebe os padrões, quando você compreende que certas dores se repetem porque você não aprendeu a lição ainda, algo muda. A alma fica mais atenta. A mente fica mais lúcida. E você começa a reconhecer os sinais antes de se machucar. É isso que Deus quer, que você reconheça antes, não depois. Porque depois a dor já está feita. Depois a confiança já foi ferida. Depois as lágrimas já caíram. Mas antes é proteção. Antes é graça. Antes é discernimento. E discernimento é uma das maiores armas espirituais que existem. São Francisco dizia que quem tem discernimento enxerga com os olhos da alma, e não apenas com os olhos do corpo. E os olhos da alma percebem aquilo que as palavras não dizem. Percebem a intenção oculta. Percebem o desvio sutil. Percebem o vazio por trás do elogio exagerado. Percebem a inveja escondida sob o sorriso gentil. Percebem a manipulação nas pequenas perguntas. Percebem a falsidade nos gestos de ajuda. E quando percebem, você não cai mais. Não porque você se tornou frio, mas porque se tornou sábio. Não porque perdeu a capacidade de amar, mas porque ganhou a capacidade de escolher quem merece esse amor. Não porque se tornou desconfiado, mas porque aprendeu que confiança é investimento e investimentos precisam de critérios. Agora, existe algo muito importante que São Francisco ensinava aos irmãos que haviam sido feridos pela falsidade: não permita que o comportamento do outro destrua a bondade que existe em você. A pior consequência de uma traição não é a dor, é a amargura. A amargura mata a alma. Ela fecha portas. Ela impede que você receba novas bênçãos. Ela cria muros onde deveriam existir pontes. Ela endurece o coração que Deus pediu que permanecesse puro. Não deixe isso acontecer. A sua pureza é sua força. Sua sensibilidade é um domingo. Seu amor é ferramenta de Deus. Mas amor não significa acesso irrestrito. Amar é divino. Confiar é estratégico. E estratégia espiritual é saber onde colocar seus pés e onde retirar sua presença. Se alguém te fez mal, isso não significa que todos farão. Se alguém traiu sua confiança, isso não significa que você deve se fechar para sempre. Significa apenas que você aprendeu, e agora escolhe com mais cuidado. E é exatamente isso que o céu espera de você, não um coração desconfiado, mas um coração desperto. Não uma alma trancada, mas uma alma protegida. Não um espírito endurecido, mas um espírito sábio. Há pessoas que Deus remove do seu caminho porque a presença delas impediria sua evolução. Há pessoas que Deus revela para que você não construa sobre areia. Há pessoas que Deus expõe para que você pare de se machucar por insistência. E há pessoas que Deus afasta porque Ele está prestes a aproximar outras que realmente vêm dele. Mas antes de receber, você precisa liberar. Antes de viver o novo, precisa fechar a porta do que já não serve. Antes de encontrar o que é seu, precisa soltar o que nunca foi. Por isso, quando Deus te mostra que alguém não merece sua confiança, não chore pelo que perdeu. Agradeça pelo que escapou. Agradeça pelo que Ele te livrou de viver. Agradeça pela proteção invisível que você talvez só compreenderá no futuro. São Francisco dizia, e a providência divina nunca erra. Se Deus tirou, é porque salvaria. E quantas vezes, só anos depois, você entende que foi salvo? Que aquela amizade teria te destruído? Que aquela pessoa teria sugado sua paz? Que aquela relação teria matado sua fé? Deus vê o que você não vê. Deus ouve o que você não ouve. Deus conhece o que você não sabe. E quando Ele age, mesmo que doa, é sempre por amor.
Sempre. Agora você está pronto para a última parte desta mensagem, aquela que sela esse aprendizado e abre espaço para a vida nova que Deus quer te entregar. E agora chegamos ao ponto mais profundo deste ensinamento: o que fazer, de maneira concreta, quando Deus te mostra que alguém não merece sua confiança. São Francisco de Assis sempre dizia que a verdadeira sabedoria espiritual não está apenas em reconhecer o mal, mas em saber como responder a ele sem perder a própria luz. Porque quando você identifica alguém que te enfraquece, que te manipula, que distorce suas palavras, que se alimenta da sua vulnerabilidade ou que desaparece quando sua vida começa a se alinhar, você se depara com uma escolha espiritual. E é essa escolha que determina sua paz, seu futuro e até a direção da sua vida com Deus. A primeira atitude é aceitar a revelação sem resistir. Deus não mostra por acaso. Ele não expõe intenções por engano. Ele não permite desconfortos repetidos sem propósito. Quando algo te inquieta numa pessoa, quando a alma reage antes da mente entender, quando a paz se retira sempre que ela se aproxima, isso já é resposta. Isso já é Deus falando. São Francisco dizia que o Espírito Santo age muito mais por sensações internas do que por explicações externas. O coração sente o que o olho não vê. Por isso, aceitar é o primeiro passo. Não lute contra aquilo que Deus já decidiu te mostrar. Depois vem o segundo passo, estabelecer distância emocional. Isso não significa ausência de caridade, não significa frieza, não significa desprezo. Significa apenas colocar limites onde antes existia acesso ilimitado. Significa deixar de entregar informações íntimas. Significa parar de buscar aprovação onde nunca houve reciprocidade. Significa falar menos e observar mais. Significa proteger sua alma como quem protege algo sagrado. São Francisco dizia: o silêncio também é caridade quando impede que o mal avance. Às vezes, falar menos é amar-se mais. E amar-se mais é obedecer a Deus, que pede que você guarde aquilo que Ele te confiou. O terceiro passo é desprender-se emocionalmente da ilusão que você criou sobre essa pessoa. Isso é muitas vezes o mais difícil. Você não se decepciona com quem a pessoa é, você se decepciona com quem você imaginou que ela fosse. Você não sofre pela perda real, sofre pelo sonho que projetou. Você não lamenta a relação verdadeira, lamenta a expectativa construída. E São Francisco sabia disso. Ele dizia que o sofrimento humano nasce da tentativa de segurar aquilo que Deus já retirou. Desapegar não é abandonar. Desapegar é permitir que cada pessoa ocupe apenas o lugar que sua alma já mostrou ser possível. É não forçar intimidade onde só existe convivência. É não insistir em profundidade onde só existe superfície. É não esperar fidelidade onde só existe conveniência. Depois disso, vem o perdão. Não o perdão superficial que apenas recita palavras, mas o perdão verdadeiro, que solta as amarras invisíveis que prendem sua alma ao que aconteceu. Perdoar não significa deixar que essa pessoa volte para a sua vida. Perdoar significa impedir que ela continue dentro da sua mente. Perdoar não é permitir acesso. Perdoar é retirar o poder. São Francisco dizia que manter ressentimento é como segurar carvão em brasa esperando queimar a mão do outro, mas apenas você se queima. O perdão é libertação espiritual. A partir desse perdão, algo extraordinário acontece, e a alma começa a se alinhar novamente com Deus. A paz retorna. A clareza aumenta. Você começa a compreender por que aquela pessoa precisou sair. Por que aquela situação precisou acontecer? Por que esse aviso divino foi necessário agora? Deus fecha portas para impedir quedas. Deus afasta pessoas para impedir desastres. Deus revela intenções para impedir feridas maiores. Nada é por acaso. Nada é perda. Tudo é proteção. Tudo é movimento de amor. E quando você aceita isso, o próximo passo é ainda mais poderoso, é abrir espaço para quem realmente vem de Deus. Porque enquanto você mantém na vida pessoas que drenam sua energia espiritual, não há lugar para pessoas que a fortaleceriam. Enquanto
Você insiste em conexões tóxicas, não há espaço para conexões que te elevariam. Enquanto você insiste em confiar em quem não merece, você se distancia de quem realmente foi enviado para te guiar, apoiar e caminhar ao seu lado. São Francisco dizia, e a mão que se fecha para reter o que é falso perde a capacidade de receber o que é verdadeiro. Por isso Deus insiste tanto em te mostrar quem não deve permanecer. Porque Ele sabe quem está chegando. E depois que esse processo de discernimento se completa, a vida muda. As relações mudam. A forma como você enxerga as pessoas muda. Você aprende a ouvir a própria alma. Aprende a ouvir Deus dentro de si. Aprende a caminhar com mais firmeza, mais paz, mais sabedoria. E agora, antes de encerrarmos esta mensagem, você precisa ouvir isso, e você não errou em confiar. Você não errou em abrir seu coração. Você não errou em amar. Você apenas entregou demais para quem oferecia de menos. E isso não te torna tolo, te torna humano. E Deus honra os humanos que amam, mesmo quando amam errado. Só que agora você sabe. Agora você enxerga. Agora você discerne. E porque você enxerga, Deus pode te conduzir a um nível mais alto de proteção espiritual. Ele pode te entregar novos relacionamentos, novas conexões, novos caminhos. E Ele fará isso. Mas primeiro você precisa finalizar este ciclo com consciência. Por isso, antes de terminar, eu te peço, se esta mensagem tocou sua alma, se você reconheceu comportamentos, se você percebeu que Deus está te mostrando algo, escreva nos comentários, Senhor, abre meus olhos e guarda meu coração. Isso sela espiritualmente essa revelação. Ajuda você a assumir diante de Deus que está pronto para ver o que antes ignorava. E se este vídeo trouxe clareza, consolo, força ou discernimento, deixe seu like para que mais pessoas sejam alcançadas. Inscreva-se no canal para continuar recebendo mensagens profundas como esta, inspiradas nos ensinamentos de São Francisco de Assis. E compartilhe com alguém que talvez esteja confiando em quem não merece. Você pode ser instrumento da graça para salvar um coração de uma dor ainda maior. Que Deus te proteja, que São Francisco te acompanhe e que a paz verdadeira, aquela que só vem do céu, permaneça com você hoje e sempre.